todos, sejam bem-vindos a mais um Talk Show Nova Era. E hoje a Nova Era está recebendo aqui nos seus estúdios o Dr. Rafael de Oliveira Lopes, cirurgião plástico, que vai estar falando um pouquinho pra gente como que funciona, se é fácil, se não é, como é que funciona na cirurgia, o pós-operatório. Se você que está nos assistindo também pode fazer uma cirurgia, dependendo, claro que tem que ter uma avaliação em consultório, né? Ele vai estar se apresentando aí pra gente. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Tudo bem? Boa tarde. Sou Rafael Lopes, cirurgião plástico, e estou agora na região há algum tempo, né? Exercendo aqui há 2 anos que eu voltei do Rio de Janeiro, continuo operando no Rio de Janeiro e aqui em Criciúma agora. Estou nessa transição, trazendo tudo que há de melhor da cirurgia plástica para Criciúma. Seja bem-vindo, né? Obrigado. Doutor, vamos lá. O doutor é de qual região do Brasil? Eu sou natural do Paraná, no interior do Paraná. Eu vim para Criciúma fazer faculdade e acabei ficando, né? Seja bem-vindo, que bom! Em 2004, morar aqui, fazer a faculdade e depois já me formei em 2009, né? Final de 2009, então desde 2010 eu sou médico, desde 2015 eu sou cirurgião e desde 2019 para 2020 eu sou cirurgião plástico. Tá. Doutor, vamos já falando para o pessoal que está nos assistindo, como que funciona hoje para se tornar um cirurgião plástico? Porque nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores, tem que estudar. Fala um pouquinho pra gente como é que é. Então, a formação de cirurgião plástico hoje são, no mínimo, 12 anos, né? São 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica, obrigatoriamente, entendeu? Fora todos os outros cursos ou subespecialidades dentro da cirurgia plástica que você faz. Tá. E o currículo é extenso, tá, gente? O doutor Rafael tem um currículo aí, ó, extenso. Hoje o teu consultório é onde, doutor? Meu consultório é em Criciúma, sim, no bairro Pio Correia, na rua Augusto dos Anjos, ali próximo do Marista. Uhum. E também atende no Hospital São Donato, que é aqui de Sara, né, doutor? Exatamente. Isso aí. Eu opero aqui no Hospital São Donato de Sara. Doutor, fala um pouquinho pra gente o que motivou a ir pra medicina. É um pouco de clichê, né, o que eu vou falar, né? É meio piada. Valendo, assim, eu sempre quis ser médico. Não tem ninguém na família. Sério? Ninguém na família, nenhum parente próximo que era médico. Mas eu sempre ia, não tenho... E não sei o porquê. Eu era atleta, né? Na verdade, eu vim fazer faculdade de medicina aqui porque eu ganhei bolsa. Eu sou ex-lutador de judô. Então eu era da seleção, eu vim pra cá pra poder... lutar pela faculdade e fazer a faculdade de medicina, né? Então, era realmente um desejo mesmo de fazer medicina. E se encontrou. E desde pequenininho, desde que eu me entendo, eu já falava que ia fazer cirurgia plástica. Sempre disse isso, porque dentro da cirurgia eu entrei, todos os meus amigos, colegas que sabem ao redor, eu sempre falei que ia fazer cirurgia plástica. Demorei para fazer essa formação toda, porque eu trabalhei, né? Trabalhei como cirurgião geral, trabalhei como emergencista e depois eu terminei a minha formação de cirurgia plástica. A gente sempre fala, e a Nova Era trabalha, e enquanto a gente também com o São Donato, a gente sempre fala que as pessoas às vezes elas não entendem muitas vezes como que funciona a trajetória de um profissional médico, né? Porque hoje a internet está tão fácil, eles vão lá e perguntam pro famoso Dr. Google, né? Exatamente. Né? Não sabe que tem que estudar, né, doutor? E o Dr. Google dá a resposta mais fácil, né? E na verdade a saúde não é fácil. Não é. Eu falo sempre para toda a gente: 1 mais 1 na medicina não é 2. Pode ser 2, mas não é 2 sempre. É verdade. A gente vê cada situação, a gente trabalha com o hospital ali, a gente vê cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, né? Às vezes o que foi legal para mim não foi legal para ti e assim vai, né? Exatamente. Mas qual foi assim, os desafios, assim, até aqui da tua carreira, assim, tu disse, Fernanda, eu me enfrentei assim, esse desafio para mim foi um dos maiores, assim, da minha trajetória, tu lembras? A formação de cirurgião é muito complicado, né? É um estresse, até porque eu acho que tem que se vivenciar isso, porque quando você passa por estresse e aprende a lidar com o estresse, é o que você vai viver no dia a dia, né? Eu não posso desistir no meio de uma cirurgia. Jamais, né? Como cirurgião, tem um estresse, tem que desligar o botãozinho dali de fora. Eu entrei na cirurgia e eu liguei o botão de cirurgião. Então ali eu desligo todos os estresses ali e você tem que aprender a fazer
essa convivência, essa vivência, esse botão do liga e desliga, é isso que a formação de cirurgião te faz. Então, a formação de cirurgião, ela é, eu acho, o momento mais difícil da carreira do médico, de um cirurgião, né? Uhum. E depois, a cirurgia plástica, que é os outros 3 anos, é o refinamento. Uhum. Cada um na sua subespecialidade, lógico, cada um urologista dele, mas o cirurgião vascular e tudo. Então aí a gente vai refinar a área que a gente vai atuar. Eu sempre digo que assim, os profissionais médicos, eles não são super-homens, né? Tem família, também chora, também sorri, né? E quando entra ali, como você entra dentro do centro cirúrgico, é isso que tu falou, né? Tem que virar a chave ali, e agora é aquele momento, é isso aqui, e fica da porta pra fora, o restante. Tem que lembrar que aquele momento, ainda mais a cirurgia plástica, tá ali dentro, tá deitado ali na mesa. Não é uma paciente só. Paciente que é um sonho, tudo que gira lá em torno, às vezes não é sonho só. Um esposo, uma mãe, um marido, muitas vezes também. E ali não é só o sonho da paciente também, é o sonho de uma família todas as vezes, né? Verdade, que verdade. É o meu sonho também, doutor. É o meu sonho também, doutor. Nessa trajetória aí, quantos anos total de carreira, já desde o início da tua faculdade e até aqui? 2004 foi que eu me formei. 2004, desculpa, quando eu comecei a faculdade. São 20 anos de formação e carreira mesmo, formado em 2010. Como eu falei, ele exercendo a partir de 2010. Então são 14 anos exercendo medicina aí. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui pro doutor, muita gente deve estar curioso aí nos assistindo. Teve alguma paciente, vamos falar mulher, que marcou na tua carreira? Se tu não quiseres falar, fica à vontade. Pode rolar um filmezinho, uma coisinha. Não, teve várias. Mas pra mim a mais marcante foi minha esposa, quando eu operei ela, né? Sério? Quando eu operei ela, quando eu fiz ali a prosperação nela, porque aí ali foi o encontro de tudo que eu acabei de falar, né? Eu tive que desligar e ligar o botãozinho, só que era minha esposa que estava ali dentro, né? Ao mesmo tudo isso que eu lidei, que eu acabei de falar, sonho, expectativas e tudo, era com a minha própria esposa deitada na mesa. Entendeu? Essa foi a pessoa mais marcante que eu tive na minha vida. Boa, gostei. E quando a gente fala em cirurgia plástica, tu tá devolvendo a autoestima pra pessoa que é homem ou mulher, enfim, né? Como que é esse sentimento pra ti? Porque eu já tava conversando com os bastidores aqui e tu é bem perfeccionista, né? Falando ali da mama e tal. Como que é esse sentimento pra ti quando ela vem depois do retorno ali contigo e tal, que fala do resultado, que tá feliz, que agora consegue se olhar e dizer assim, nossa, como eu tô linda, como eu tô maravilhosa. Como que é isso pra ti? E não tem palavra, não tem, porque é uma sensação muito boa, porque a paciente, às vezes, muitas choram quando se olha no espelho, entendeu? A primeira sensação é quando no dia da alta, que eu vou ali e mostro as fotos do antes e depois. A foto imediata, do pós-operatório imediato, ali já escorre lágrimas, ali você já viu, às vezes, o marido, quem está acompanhando, mãe, quem está junto, já chorando junto, às vezes. Então, essa satisfação não tem como graduar o quanto que é uma ação maravilhosa. E, doutor, como é que funciona assim hoje, né? Hoje a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores também. Eu tive uma perda de peso aí de 35 quilos. A questão hoje, muitas vezes as pessoas emagrecem e fica aquela sobrinha de pele. Já é certa a indicação para a cirurgia? Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo aquilo que a gente estava falando nos bastidores. Sim. Que às vezes não é indicação para uma cirurgia abdominoplastia, às vezes é outro procedimento, que tu falasse um pouquinho dos procedimentos. Então, hoje graças a Deus, a população em geral está cuidando mais da saúde. Sim. Então a própria cirurgia bariátrica é cuidar da saúde, né? Depois ele ter um despertar que realmente chegou um momento que ele quer cuidar da saúde, né? Sendo cirurgia bariátrica ou não. Ou emagrecimento é importante, quantidade física, que ainda é mil maravilhas, como o seu caso. Sim. Falar, né? Então, assim, e hoje, cada vez mais eu tenho pacientes no meu consultório com esse perfil. O emagrecimento é importante, às vezes de 20, 25, até acima de 30 quilos. E isso gera sobra de pele. Só que cada paciente, ele se comporta diferentemente.
entendeu? Cada paciente é individual mesmo. Então, assim, somente após uma avaliação que eu consigo dizer se um paciente vai usar, fazer uma abdominoplastia, se ele vai fazer uma lipoaspiração, se ele, hoje, a gente, cada vez mais é utilizado lipoaspiração com métodos de retração que a gente tem, que a gente consegue tirar a gordura e passar lasers, métodos de retração, que a gente faz com que essa pele que sobrou, ela retraia e fique, vamos dizer, cole, né? Vamos assim, ela retrai e grude no tecido corporal e diminui essa flacidez. Mas existe um limite para isso. E é ali no consultório, quando a gente faz a avaliação, que eu pego na pele, que eu poncho, que eu faço a avaliação, que eu consigo dizer para a paciente se ela é uma paciente que tem que fazer uma lipoaspiração ou ela tem que uma indicação de abdominoplastia. E como é que funciona se for para fazer esse método de retração ali? Ele é feito corte? Porque a gente sabe que a abdominoplastia é um corte, Exatamente. né? Esse método que tu estava falando, como é que funciona? Ele é com furinho, tu corta, como é que funciona? Então, todos os métodos de retração, a gente vai passar pelo mesmo orifício de entrada da cânula de lipoaspiração. Então, eu faço um buraquinho de 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Por ali, eu faço toda a lipoaspiração e a retração. Mas eu ainda posso associar os dois. Lipoaspiração com retração e mais abdominoplastia. Entendeu? Tudo vai depender no caso. Cada paciente, cirurgia plástica não é receita de bolo. Cada paciente tem a sua indicação, a sua cirurgia. A minha amiga, ontem, por acaso, vou dar um exemplo muito legal. Eu tive ontem a paciente no consultório. Ela perdeu 45 quilos com atividade física. A irmã dela perdeu 48 quilos, mais do que ela, com cirurgia bariátrica. A irmã dela não tem indicação de abdominoplastia. E ela tem. Pura. Sim. São irmãs. Sim. Tiveram perda de peso parecidas. Porém, a que perdeu naturalmente, isso não é comum, é muito mais comum acontecer isso com quem fez cirurgia bariátrica, tem indicação de fazer abdominoplastia. A que fez cirurgia bariátrica, ela tem indicação de lipoaspiração no leito de retração. É o normal? Não é o normal. Mas isso é cirurgia, isso é medicina, né? Verdade. Sabes, doutor, que quando eu iniciei o emagrecimento, quando a gente entra, né, nessa estrada, a gente quer perder um monte, tal. Daí quando tu chega num limite ali que tu perdeu, tu começa a te ver assim, aí sobra um pouquinho ali, começa a mexer novamente com a tua autoestima, tu quer ficar magra, né? Vamos lá, gente, acho que muita gente tá nos assistindo, passa por isso também. Tu quer ficar magra, tu fica magra, daí tu emagrece, e depois tu começa a te olhar e tu começa a te ver feia. E daí, o seio parece que tá um pouquinho caidinho, aquela bundinha que tinha já não tem mais. Que é a cirurgia plástica, né? E eu tô nessa fase, doutor. E aí a gente fala que hoje, o carro-chefe do meu consultório, de quase todos os consultórios, a gente chama de cirurgia de mama makeover. O que é uma makeover? A recuperação do corpo da mãe, tá? A mãe, que é aquela mãe que decidiu prole completa, não vou mais gestar, e eu decidi agora, quero cuidar de mim. Exatamente. Entendeu? E aí, a gente fala que a mama makeover completa envolve 3 procedimentos: a abdominoplastia, mamoplastia e lipoaspiração. A mamoplastia ela pode ser mastopexia, com ou sem implante, entendeu? A lipoaspiração pode ser uma liporegional com definição, com laser ou não. A abdominoplastia é a mesma coisa. Todas as mães têm que fazer os 3 procedimentos? Não. Cada caso é um caso. Às vezes eu consigo fazer os 3 procedimentos num só. As 3 numa mesma cirurgia, às vezes eu não consigo. Tudo depende do que a mãe deseja, do momento que ela está quando ela chega no meu consultório e do que eu posso entregar para ela. Eu sempre tenho que alinhar a expectativa com a realidade, não quer perder
deixar essa paciente feliz. Né? Quando a gente está falando de procedimento ali, né, como você estava falando ali desses procedimentos, hoje é indicado, de repente, é melhor fazer tudo de uma vez só, claro, baseado na tua avaliação, né, faz tudo de uma vez só e já se recupera? Ou tipo assim, faz primeiro a abdominoplastia, espera um pouco. Se é uma paciente que está tudo ok, o que poderia fazer? O que tu indicaria? Faz todo o mesmo procedimento lá. Faz tudo. Passa aquele trabalho ali. Passa pra ela é muito melhor, né? Entendeu? Porque ela é uma anestesia, é um procedimento, é uma recuperação. Entendi. Desde que a gente segue um protocolo de cirurgia segura. Sim. A paciente passa por toda uma avaliação, cardiologista, anestesista, depende ou não com hematologista, então todas as liberações ok, a paciente está apta com todos os exames pré-operatórios ok, dependendo da avaliação minha, a gente sempre opta por fazer tudo na mesma cirurgia. Gostaria que tu falasse, o pessoal que está nos assistindo, que a gente falou sobre a cesárea, que muita gente pensa assim, vamos fazer uma cirurgia plástica, meu Deus, será que eu posso morrer, vou morrer e tal, e muitas vezes já teve 3 cesáreas. Que é uma das cirurgias que tem a maior chance de mortalidade, morbidade para as mães, né? E tenho muito medo da cirurgia plástica. Já passou por um momento, né? Lógico que tem que passar, né? Tá grávida, tem que nascer, né? Pode ser por parto normal, ou por parto vaginal, por parto cesárea tem que sair. Mas ninguém pensou toda aquela regulação hormonal que sai ali numa hora que é o parto, e ninguém pergunta, né? Então, assim, a cirurgia plástica hoje, a gente tem um controle muito grande da cirurgia plástica. Então, a gente faz, como eu acabei de falar, o protocolo de cirurgia segura. Então, assim, eu inicio, o que determina se eu vou fazer uma cirurgia toda, completa, como acabamos de falar, lipo, mama, abdômen, uma paciente só, e o que às vezes a amiga dela, ou a irmã dela, ou a mãe dela, quem for, eu não vou poder fazer. É o tempo cirúrgico, entendeu? Então eu vejo o quanto que eu vou, dependendo do perfil do paciente, quando os exames estão todos ok, todo liberado, quanto tempo eu vou demorar nessa cirurgia para realizar. E é isso que eu determino se eu consigo ou não fazer todas as cirurgias num procedimento só. Entendeu? A gente tem uma equipe, eu opero eu e mais 2 auxiliares, cirurgiões plásticos também. Eles me auxiliam, então a gente consegue otimizar o tempo de cirurgia. Sim. A gente que faz a cirurgia, nós que estruturamos, não é instrumentadora, não é técnica, ninguém, né? No meu caso, quem estrutura comigo é eu e os meus cirurgiões auxiliares, tá? Então a gente faz tudo isso para otimizar o tempo. Mesmo assim, essas cirurgias a gente não consegue entregar, entendeu? Então, para poder não fugir do protocolo de cirurgia segura, a gente tem que respeitar muitas coisas, né? E às vezes eu falar não para o paciente, que ela diz, mas doutor, eu quero fazer tudo do mesmo jeito. Aí dá. Então a gente vai ter que, e outra, às vezes, existe as combinações de cirurgias são os ideais. Mas eu também tenho que combinar o ideal com o que mais incomoda ela. Sim. Entendeu? Por exemplo, mama e a lipo, aspiração e abdominoplastia são umas combinações perfeitas. E a paciente quer também fazer a mama. Só que o que mais incomoda ela no momento é a mama. Adianta eu fazer a mama, o lipo e o abdômen dela antes da mama? Não. Porque eu posso fazer a melhor cirurgia do mundo, que ela não vai estar satisfeita. Mas se olhar no espelho. Vai se olhar no espelho e vai fazer. Ih, minha mama. Então, às vezes, eu opto por fazer a mama primeiro e depois a lipo para o abdômen. Ou abdômen do corpo. Então, a gente tem que também ter essa flexibilização do anseio da paciente, entender a paciente. Então, não é simplesmente vamos lá, isso, pronto, acabou, vamos operar. Ou também a paciente chega no teu consultório, eu quero fazer a abdominoplastia. Tu avaliou e não tem a necessidade, pode fazer só no outro procedimento que tu falou pra gente, que é só com furinho e tal. Exatamente. Também tem isso, né? Geralmente elas chegam querendo fazer somente a lipoaspiração, né? Que elas não querem o corte da abdominoplastia. Mas muitas ficam frustradas quando tem não. Infelizmente, a indicação é de abdominoplastia. Mas eu mostro alguns resultados no consultório.
do finais, do medo delas, que é a cicatriz. Hoje, a cirurgia plástica é muito diferente do que 20, 30 anos atrás, que os nossos professores não tinham o que a gente tem, o arsenal que a gente tem hoje para tratar a cicatriz. Entendeu? Então, assim, quem me acompanha nas redes sociais ali vê que eu mostro os resultados e ainda não começamos ainda a tratar a cicatriz. A gente tem todo um protocolo de tratamento de cicatriz na nossa clínica. Eu e minha esposa, que é dermatologista, então a gente tem todo o tratamento que vai desde que eu tiro a cola cirúrgica, que é de 15 a 21 dias, até o 3º mês da cirurgia nós estamos tratando a cicatriz. Para que ela fique com um mínimo resultado, só aquele fiozinho depois. E que ela fique o mais próximo e imperceptível para essa paciente. E quando faz a abdominoplastia, para a paciente estar 100% recuperada, quanto tempo ela já passou? Do início até o final? A alta de uma abdominoplastia eu dou com 3 meses para a paciente. Tá? Então, com 30 dias eu libero para atividade física, para caminhadas. Com 30 dias do dia da cirurgia até ali. Com 60 dias eu libero ela para academia. Tá? Aí a gente, se a paciente é um personal ou não, eu passo o que eu direciono, libero para pilates, para algumas atividades físicas, com algumas restrições. E com 3 meses, vida que segue completa. Boa! Tipo no meu caso, assim, doutor, vamos trazer um pouquinho da minha realidade, assim, a minha vida, né? Eu não faço atividade física, né? E pro meu trabalho, eu poderia voltar em quanto tempo, mais ou menos? Ou você não carrega peso, consegue trabalhar numa home office ou aqui no seu escritório sem uma atividade física tão, como se fala? Um esforço físico tão intenso. Com 15 dias eu tô te liberando para atividade. Que coisa boa, Desde que você respeite as nossas indicações. Sim. E as restrições que a gente vai colocar. Legal. Doutor, a questão quais são os procedimentos hoje mais procurados? Hoje o carro-chefe, como eu falei, é o mão makeover. Tá. Que é a cirurgia da recuperação do corpo da mãe, né? Lembrando que uma mulher feliz em casa é a casa toda feliz, né? Boa. Bom recado, doutor. E aí logo depois vem a cirurgia de face, tá? Então, é o meu carro-chefe no Rio de Janeiro. É cirurgia de face, que eu também faço muito aqui. Hoje, no meu consultório, primeira é o recuperação e remodelamento corporal. Tá. E o segundo é a cirurgia de face. Doutor, dentro da cirurgia de face entra blefaroplastia, lift facial, rinoplastia, otoplastia, tudo isso. Fica lisinha, doutor. Ai, que coisa boa, né? Ai, que coisa boa. E quando se fala em cirurgião plástico, atende em todas essas esferas, tanto do rosto quanto do corpo? Como é que funciona? Então, a formação do cirurgião plástico ela é bem complexa, entendeu? Hoje eu atuo somente na área da estética, tá? Mas a cirurgia plástica, ela entra dentro. Tem algumas subespecialidades depois da cirurgia plástica. Por exemplo, queimados. Quem pôde queimar é cirurgião plástico. Quem faz a cirurgia de reconstrução de câncer era cirurgião plástico. Certo. Quem faz cirurgia de fissurados é o cirurgião plástico. Crânio-maxilo, né? Então a gente tem uma subespecialidade que chama crânio-maxilo da cirurgia plástica, tá? Quem faz a cirurgia junto hoje, que tem muito, que é a cirurgia da mudança de sexo, é o cirurgião plástico, o urologista. Também tem essa subespecialidade da cirurgia plástica. E existe a outra subespecialidade, que é a cirurgia de mão. Todo mundo acha que cirurgião plástico, cirurgia de mão é só do ortopedista. Não. É uma subespecialidade que pode tanto ortopedista como cirurgião plástico. Tá? Então aí são mais 2 anos somente de mão, 2 anos de reconstrução na parte de câncer, né? Isso aí. E a última é a microcirurgia. Tem essa subespecialidade. Nossa, não para mais de estudar, né? Nunca mais, né? Só vai. E a questão de bumbum, coxa, tudo isso também faz? Sim. Esse aí é dentro do remodelamento corporal, né?
remodelamento corporal entra. Vira aqui, vira ali. Exatamente. Aí ele vai avaliar tudo que ela tem de indicação, não é? Respeitando tudo que já foi falado. Aí tem remodelamento glúteo, remodelamento de culote. Preciso, tudo isso eu preciso. E a gente, o cirurgião plástico tenta sempre fazer isso com o próprio tecido. Como assim? Com a gordura. Então, Tira daqui e bota ali. Exatamente. Por isso o remodelamento. E como é que funciona? Essa gordura que tirou da minha barriga, colocou lá no bumbum, essa gordura, ela vai ficar ali ou pode absorver? Como é que funciona? Por isso que existem os melhores gorduras para ser utilizadas, né? Então a gente tira em regiões que tem as melhores gorduras, então a gente tira a gordura, faz a lipoação completa e trata essa gordura, ela fica decantando a gordura, depois eu retiro a gordura com melhor qualidade, e aí eu enxerto, faço a lipoenxertia de gordura na região que a gente foi combinado, pré-determinada antes da cirurgia. Glúteo, hoje a gente faz muito na lipoaspiração masculina também, mas na feminina, mas muito na masculina, as definições do abdômen, deltoide, na mulher a gente faz também na face, faz lipoenxertia na face, entendeu? Mas o carro-chefe é o glúteo, né? Remodelamento glúteo e região do culote, que a gente faz todo esse remodelamento. E aí a gente sempre faz um pouco mais do que a gente deseja ali. Por quê? Porque 30% dessa gordura ela é absorvida, até 30%. Então por isso que eu tenho que fazer um pouco mais para que dê acima que era. E o resto dessa gordura, ela entra onde ela faz junto com a gordura, com o músculo, dependendo de onde você vai enxertar, uma fibrose. E aí ela faz parte dentro do músculo, se for fazer a enxertia intramuscular, ela fica dentro do músculo, faz um marmoreio dentro do músculo, ela é absorvida. E se você fizer subcutâneo também, ela também é absorvida e fica ali. Entendi. Uma dúvida que eu tenho aqui, doutor Rafael, como é que funciona a questão de mama, né? Que alguns cirurgiões colocam a prótese por cima, por baixo do músculo, qual é a diferença? Então, eu sou o mais perigoso na cirurgia de mama hoje, que está o mundo submuscular. Tá? Porque eu acho que tem as indicações clássicas de colocar submuscular, que é quando a paciente não tem quase nada de tecido mamário, aquelas pacientes, mulheres que não tem nada de mama, né? Que tá com 25, 30 anos e parece que tá em uma mama, um tórax, né, de uma menina de 13, 14 anos. Entendi. Então você não tem uma cobertura. Então é essa indicação plena e clássica de colocar debaixo do músculo. Certo. Quando a paciente já teve uma patologia, que ela teve que tirar um implante, quando estava por cima do músculo, você troca do implante, né? Colocar debaixo do músculo. Por que eu respeito isso? Porque quando se coloca debaixo do músculo, eu tenho que... É uma briga que eles têm, né? Um implante empurrando o músculo e o músculo puxando o implante. Vamos dizer, eu coloquei um implante de 250 ml debaixo do... Daqui 10 anos, quem você acha que venceu essa briga? O implante vai continuar sendo 250 ml, né? Esse músculo perdeu essa briga, né? Esse músculo ficou em papel, fininho, que ele vai se atrofiando. Entendi. E ninguém fala sobre isso. E lá, nós nunca podemos esquecer, como na nossa formação, que nós temos toda mulher pode ter um câncer de mama. E todo homem pode ter um câncer de próstata. Então, esses são os mais cânceres comuns de cada sexo, né? E lá na frente, se eu tiver o câncer, tiver que fazer uma cirurgia de reconstrução de mama, o meu principal músculo de reconstrução é o peitoral maior, onde eu coloquei debaixo. Já tem mais esse músculo, ou ele tá débil, não posso mais utilizar ele. E aí? Eu tenho que fazer uma rotação de retalho, uma cirurgia muito maior, dispensar a principal cirurgia, a cirurgia mais fácil de se realizar, com menos morbidade para o paciente, porque há 10, 15 anos atrás, por uma cirurgia estética, eu utilizei um músculo. E aí cada cirurgia tem suas
peculiaridades. Sim. Não estou dizendo que a cirurgia por cima do músculo, né, que é o que eu mais utilizo, é a melhor cirurgia. Eu estou explicando o porquê que eu não utilizo tanto por debaixo do músculo. Eu respeito mesmo a cirurgia. E uma outra coisa, com o tempo, a mama, ela vai continuar. Eu dei, quando eu fiz a cirurgia de mama, eu dei um stop no cronológico da mulher? Não. Ela continua envelhecendo. E essa mama, o implante, quando está debaixo do músculo, ele tende a ficar ali parado. E a mama continua fazendo o quê? Descendo. Descendo. A lei da gravidade. A lei da gravidade. E Fica hoje. em cima, outro fica- Exatamente. E aí tem o efeito waterfall, o efeito dupla bolha. A gente chama um implante aqui, aquele volume aqui do implante, e o outro volume aqui embaixo, que é a mama. E existem técnicas para diminuir isso. Entendi. Mas todas as técnicas é diminuindo o tamanho do volume da mama. Uhum. E a mama não fica tão natural. Quando eu coloco um implante subglandular, que é por cima do músculo, no início ela sai mais marcada que do músculo. Certo. Porém, com o tempo, ela desce, ela segue quem? A mama, a glândula, que está debaixo da mama. Ela vai cedendo conforme o redutor, então ela vai cair mais rápido. Sim. Só que toda vez que você colocar um método de sustentação, sutiã, biquíni, maiô, vestido, ela volta a ter todo o colo que você tinha antes. Por quê? Porque o formato dela é o do implante, o formato redondo. Uma pergunta. Hoje, a questão do sutiã e tal, uma pessoa que não utiliza nenhum método para segurar a mama, a tendência é cair mais rápido? Com certeza. Com certeza. Entendeu? Tá. Uma outra pergunta, já estou fazendo aqui um bate-bola com aqui dúvidas. Se dorme ou não se dorme com sutiã? Eu não recomendo ir com sutiã. Não tem. Por quê? O sutiã, no início da cirurgia, sim. Ok? Sim. Proteção da própria cirurgia. Depois, não é indicação de Vida normal. sutiã. Por quê? Porque você está numa posição ortostática, que teoricamente não está, né? Você está deitada, você não está em posição ortostática que tem a lei da gravidade agindo. Isso. Isso, exatamente, né? Então, quando você deita, você está em repouso e uma posição, né, teoricamente deitada, que a ação da gravidade não está mexendo. Agora, quando você levanta, aí nós temos a gravidade, a atividade física e tudo. Daí segura. Isso. E como eu comecei no início daqui da nossa conversa, eu falei que hoje as mulheres estão fazendo muito mais atividade física que faziam antigamente. Então, assim, a durabilidade do implante, por mais que a gente use todas as técnicas, sutiã interno, tudo, colocar por cima, por debaixo do músculo, tudo para sustentar, mas a tendência é que dê uma flacidez maior. Porque antigamente, vamos lá, na época da minha mãe, da sua mãe, a atividade física da mulher, mas se ela não fosse atleta, era o quê? Caminhada, né? Minha mãe fez até hoje. Caminhadinha de escola. Mas hoje a mulher faz corrida, crossfit, musculação, jump, e isso faz com que o quê? Que a gravidade com que o tecido mamário ela tenha mais peso e mais trabalhe mais, fazendo com que essa mama caia mais rápido. Como é que funciona a questão de troca de prótese? Existe um tempo determinado? Isso é um mito que eu tenho, que eu bato sempre no conceituário. Eu e minha esposa abrimos um quadro que nós vamos semanalmente responder, esclarecer dúvidas e mitos na plástica. Na plástica eu falo não só cirurgia plástica, porque minha esposa é dermatologista, faz estética, somente estética. Os dois juntos ali. Exatamente. Então a gente fez um papo que é tarde com plástica. Que a gente vai semanalmente responder isso. E a gente, hoje, esse assunto é o que mais me pergunta. Doutor, quanto tempo eu tenho que minha prótese, meu implante mamário vai durar? E não tem que se tocar. Sério? Não. Que foi feito, foi analisado. Antigamente, quando surgiu a quarta geração dos implantes, a gente não tinha uma data, como saber quanto tempo ia durar esse implante. Então foi determinado que 10 anos era esse implante. Depois, as próprias indústrias farmacêuticas foram, avaliaram, estudaram esses implantes, e tinham 10 anos de tirado e invertido.
mais de 95% dos implantes não precisam ter sido tirados. Então hoje a maior causa de troca de implante que eu tenho no consultório é mulheres que colocaram com 20, com 22 anos antes de ser mãe, tá? Aproveitaram muito tempo, com 45, hoje a mama cedeu, tá? Outra coisa, lei da gravidade, foi acabar de falar ela aqui, e hoje tô querendo trocar a mama ou melhorar um aspecto. Às vezes não precisa nem trocar o implante, tá? Às vezes é só fazer uma readequação do tecido mamário. Tudo vai depender de como tá a mama no momento. Quando tu fala em readequação do tecido, é tirar a pele, a sobra? Isso. Às vezes é pele e tecido. Entendi. Se eu for reduzir ela, é uma moldura redutora. Se eu vou tirar somente pele, aí é uma mastopexia. Tá? Então tudo depende do quanto que eu tenho, quanto que a paciente deseja de volume mamário residual e o que eu vou entregar para ela, entendeu? E hoje, no ano de 2024, assim, doutor, hoje, o que é? Porque teve uma época que era peitão, depois teve peito pequenininho. Como é que tá hoje? Eu vou dar um exemplo assim, dentro do tamanho do mama com o formato do implante. Eu falo que nos anos 80, 90, os implantes mais utilizados eram o cônico e o implante em gota, que é o formato natural. Ele já sai caidinho. Ele não tinha polo superior e polo medial. Graças a Deus a gente fala que no Brasil a gente fala o fenômeno paniquetes, que veio aquelas mamas bem redondas, bem marcadas. Mas por quê? É isso que você acha? Não é isso que eu acho, beleza, mas o formato do implante que é o bonito. É o formato redondo. Porque o formato redondo que vai entregar o polo medial e o polo superior. E aí, dentro desse formato redondo, eu posso trabalhar com mama média, pequena e grande. Eu sempre falo com meus pacientes, os 5 deles. Eu tenho a mama pequena, a mama média e a mama grande. Ué, doutor, e essas aqui? A mama média que é o grande problema. Doutor, eu quero mama média. A média para pequena, média média e média para grande. E eu achar o que é essa média grande, no que a paciente quer e do que ela deseja. Por isso que eu falo que a cirurgia de mama é uma das cirurgias mais difíceis que tem. Todo mundo, fiz a cirurgia de mama. Por que é tão difícil? Porque eu tenho que achar essa resultante da expectativa da mulher, contar. E eu vou lá na mesa cirúrgica, terminei a cirurgia da mama. Tá linda. Acabou? Não, tem a outra. E eu tenho que deixar a outra mais próximo daquela ali que eu acabei de fazer, que é a simetrização. E 90% das mulheres têm uma mama diferente da outra. E depois que ela opera, ela não quer mais que ela seja diferente. Daí que tu vê que tá diferente. Exatamente. É aí que ela vê que tá diferente. Só depois que operou, foi a vida toda diferente, né? Principalmente depois que é mãe, né? Exatamente. O leite secou ali. Geralmente a criança mama mais de um lado, mama mais do outro. Tem uma preferida. Exatamente. E aí uma tende a ptosar mais, a ter uma flacidez maior do que a outra. Às vezes mesmo, porque naturalmente o hormonamento, ela teve um leite de um lado e não teve do outro. Minha primeira gravidez tinha bastante uma e na outra pequenininha. Isso, e aí aumenta o maior volume, vai ter muito mais pitose e volume, então. E independente, às vezes não foi nem mãe. Às vezes chega uma paciente ali no meu consultório, 19, 20 anos, que a mama é totalmente diferente da outra. Entendeu? Então eu tenho que conversar com a paciente, explicar. Eu tive uma paciente há um mês atrás, que uma mama de um lado era redutora e do outro lado era uma mama de aumento. Ela não tinha quase nada. E de um lado foi feito todo estudo, foi visto que ela não tinha nenhuma doença benigna, nada, não tinha nada. Era literalmente nasceu daquele jeito, teve uma mama muito grande e a outra quase nada. Então a escolha foi reduzir de um lado, bem conversado, e colocar a aumento da outra. Todo um trabalho, né? Sim, porque a cicatriz de um lado é totalmente diferente da outra. De um lado é só uma oclusão, a cicatriz do sulco mamário bem pequenininha, e a outra uma cicatriz inteira, né? Por mais que eu faça a cirurgia chama de short scar,
que é uma técnica que faz cicatriz reduzida. Então a gente consegue deixar uma cicatriz bem pequenininha na mama, mas é uma cicatriz. Mas é uma A cicatriz. gente chama de teia invertida, né? Sim, sim. A linha da areola ali. Então, assim, tem que ser conversado, né? E quando a gente está falando de cirurgia, falando um pouquinho também de mama ainda, existe um tamanho ideal para cada corpo, doutor? Como é que funciona? Então, isso também é muito, muito comum no consultório. Doutor, eu quero um implante igual ao da Mimi. Aí, como que é da tua amiga? Ela tem 280. Então tá, vamos lá. 280, tamanho redondo, cônico, natural. Não sei. Qual a altura dela? Não sei. Formato, a projeção desse implante é projeção alta, média ou super alta? Isso. Não sei. Tá por cima ou por baixo do músculo? Não sei. Doutor, isso não aparecer. Tamanho da caixa torácica dela. A mama dela é grande, doutor. Grande, mas ela é grande porque ela é pequena? Ou ela é grande porque o tamanho do volume? Ou ela é grande? Tudo isso. Então, primeiro tem que perguntar o que você deseja para você. Eu quero uma mama grande, doutor. Então, dentro do teu formato, todo medido, do teu diâmetro do teu tórax, do formato da tua mama prévia, aí eu posso entregar esse tamanho de implante. Esse tamanho vai ficar muito próximo do que você está me dizendo. Aí, e mesmo assim eu levo 2, 3 tipos de tamanho de implante com centro cirúrgico. Que lá tu vai ver como é que lá eu monto e aí vejo. Lógico, eu só abri e usei aquele, né? Mas ali eu vejo que eu deixei, por exemplo, uma mama massa pixelão, o quanto que eu deixei de tecido para montar e tudo. Tá? Entendi. E respondendo a sua outra pergunta hoje as mulheres estão querendo uma mama média, não estão mais uma mama média para pequena, não querem mais, são poucas as mulheres que querem uma mama muito grande. E como é que funciona essa outra pergunta? Uma dúvida minha particular. Elas querem hoje, a maioria das mulheres, falando do público aí feminino, elas querem passar uma imagem bem natural, né? Hoje a procura está maior nesse sentido, ou elas estão procurando algo, não, eu quero peitão, bundão e tal, então independente se vai ficar artificial. Vamos dizer assim, eu tenho 2 regiões totalmente diferentes, né? Como eu opero no Rio de Janeiro é isso. Elas querem... É um mundo dentro de um mundo. Elas querem mostrar que eu pego. Então elas querem uma mama bem marcada, glúteo bem desenhado, um volume bem legal e uma lipoaspiração com definições. Bem marcadas. Isso é um padrão que eu tenho mais no Rio de Janeiro. Em Santa Catarina, meu padrão daqui é um padrão um pouco mais medial. Não quero dizer Deus. Eu quero um colinho, eu quero colo marcado, né? Eu quero colo para colocar um vestido e ficar sensual, mas não quero extremamente marcado. Entendeu? Eu quero uma média definição no corpo, mas eu não quero aquela coisa extremamente artificial. Eu quero um volume do glúteo, mas para corrigir mais o que eu tinha, não uma coisa maior ou over, entendeu? E eu sou mais do menos é mais, né? Então eu prefiro sempre que a mulher deixe, mesmo no Rio de Janeiro, eu converso com o paciente, eu oriento, mas se dá para fazer e respeitando a anatomia do paciente, ela quer aquele jeito, eu entrego. Mesmo falando que não é o ideal, né? Que eu não gosto, que eu não acho o ideal. Mas eu não tô fazendo nada que não seja anatômico na paciente. Aqui eu sempre a mão é um pouquinho mais leve aqui no sul, tá? Então é um pouco mais natural, tanto a lipoaspiração, quanto as mamas, quanto o remodelamento todo glúteo. Uma pergunta. A cirurgia fácil também, né? A cirurgia fácil hoje cada vez mais a gente faz a cirurgia que a paciente ela mostra a beleza sem mostrar que tá artificial. Então a cirurgia fácil, todo o remodelamento estrutural da face, que hoje a gente faz para que a pessoa saia naturalmente. E não porque ele é com aquela face estigmatizada que antigamente a gente fala, todo mundo tem medo, né? De fazer aquela face com o rosto, o olho puxado, a boca puxada. Então hoje as cirurgias que faz, as técnicas que a gente utiliza, a paciente sai muito tranquila, né? Ela melhora, fica muito. E cada vez eu tenho feito cirurgia em pacientes mais jovens, porque eu faço intervenções menos agressivas, entendeu? E os resultados são mais suaves, mais duradouros.
E como eu e a Luana, minha esposa, atendemos principalmente cirurgia de face, então, Jônico, o legal é que assim, eu sempre falo para os pacientes da Luana, quando a Luana vê se tem uma indicação de face, que é uma balança. Uhum. Chega um momento que a dermatologia não consegue mais entregar um resultado que um pouco é produto. A balança está assim. Eu estou colocando muito produto para ter pouco resultado. Aí é a hora que entra a cirurgia plástica. Que aí a gente vai reequilibrar. Aí a paciente faz uma intervenção cirúrgica e eu reequilibro essa balança. Aí a balança muda. Com pouco produto, pouca intervenção da dermatologia, eu consigo entregar esse resultado. Isso é o ideal que existe da combinação da cirurgia plástica com a dermatologia. Uhum. É que assim, hoje o Botox, daí ele tá muito em alta, isso que vai chegar um período do Botox. Eu já tô quase chegando nessa fase aí já. Tu aplica o Botox e ele fica bom ali no primeiro momento, só que depois não estica mais, né, doutor? Mas é que na verdade, o grande problema do paciente é achar que o Botox é tratamento. O Botox é prevenção. O Botox, quanto mais cedo, porque o Botox, ele vai evitar que você tenha as rugas profundas. Ele é um tratamento. Então, assim, o paciente, lógico que a gente consegue melhorar, o paciente já está com rugas, já está. Ele não sabia, não se cuidou antes, não teve tempo para se cuidar, tanto tempo físico como tempo financeiro, né? Então a gente não tinha, e hoje ele tem. E agora são algumas rugas que já estão marcadas. Aí a gente tem outras coisas que aí para associar com a toxina. Vai chegar um momento que eu mais não ser feito. Quando a gente falando em face, quando a gente fala do peeling, famoso peeling de fenol, né? Que proibido agora. Deixa. Ele de fato, quando tu faz, principalmente aqui na região dos olhos, aqui que tem as ruguinhas ali que ficam, principalmente quando a gente sorri, né? Ele ameniza isso, doutor? O que acontece? O pilifenol, ele erroneamente, por vários outros profissionais da Unesp, é vendido quando faz lift facial. Não faz isso. O pilifenol, ele tira craquelado, aquelas ruguinhas e aquelas rugas profundas. Ele é muito, muito bom por melhorar a qualidade de pele, tá? Então, algumas manchas das peles, desde que seja muito indicar, né? Aquele craquelado que tanto judia de vocês na maquiagem, né? Quando sorrir, o craquelado periocular, ele tira tudo isso. E é o código de barra, que é tudo que rebenta vocês na maquiagem, né? Então, ele resolve, ele é o melhor tratamento que existe. Não existe nada melhor. Mas ele é agressivo. Tem que ser cuidado. Tem que ser feito alguns exames para serem realizados. Então, por isso que a gente fala, essa proibição para nós criou uma coisa absurda. Em vez de ter sido regulamentado, verdade, concordo. Ele tem que ser regulamentado e não proibido. Ter uma regulamentação da comercialização, da venda e do uso. Entendeu? Então, assim, eu tenho um exemplo, um vídeo meu no Instagram, que eu vou dar um exemplo da anestesia. Então, se um profissional não médico ali na esquina, na barbearia, no for, faz um procedimento com anestésico, e o paciente fatalmente vem a falecer, vamos proibir anestesia? Se der uma coisa. É a mesma correlação. Concordo. É a mesma correlação. Então, não vão ter mais cirurgias eletivas e urgentes no Brasil. Porque vão proibir anestésico. Como é que vai fazer daí? Em vez de ser regulamentado, entendeu? É regulamentação, entendeu? Para você fazer uma anestesia, você passa por uma série de exames para saber se tem como ou não fazer. Passa por um anestesista. É a mesma coisa. Para fazer um procedimento com fenol, eu tenho hoje a minha clínica e eu uso, se for uma pequena área, eu faço dentro da clínica, eu tenho monitorização, eu tenho carrinho de parada, minha clínica é habilitada para poder fazer o procedimento, né? Tudo isso. E eu sou médico. É com isso, claro. Se eu vou fazer uma área extensa, como a face toda, eu faço dentro do centro cirúrgico. Com exames prévios, com anestesista. E teve um caso aqui no Brasil que foi feito em uma clínica de estética qualquer. No rosto inteiro, não foi? E a paciente o paciente veio a óbito, né? E aí, o vilão é o fenol.
se faz desde 1962. 62. Descrito em literatura. Para estética, fora que ele é usado na medicina há muito tempo antes. E o vilão é, então vamos lá, houve um acidente de carro aqui, uma pessoa não habilitada estava dirigindo, atropelou alguém e fatalmente faleceu alguém. Vamos parar todo mundo de carro. E não cobrar de quem não era habilitado a dirigir. Esse é o grande. Agora, mais outra, ontem, antes de ontem, né, o falecimento de uma pessoa, ou de uma jovem, uma influencer de 33 anos, por aplicar PMMA, que ele é altamente contraindicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, para fins estéticos, ele foi aplicado por uma biomédica, numa clínica qualquer, para fins estéticos. Então, assim, agora, o vilão é o PMMA? Entendeu? Então, assim, aí a gente, vamos proibir tudo que é, aí acabou algo. Se tu parar pra pensar, né, doutora, assim, olha só quanto tempo tu estudou, né, pra gente estar aqui hoje, né? E às vezes fazem, o curso pela internet, que acontece muito. Curso de final de semana. E daí colocam a vida das pessoas em risco. E aí, receita de bolo, né? E eu acabei de falar, né? Não é receita de bolo, entendeu? Não é chegar ali, coloquei um molde em você, pronto, acabou, tá feio. Próximo, é assim. Virou a estética no Brasil, virou linha de produção. Foi banalizado a estética no Brasil, entendeu? Então, esse é o grande problema. A gente sempre costuma usar até um linguajar bem popular, assim, é que tu chuta uma moita ali e sai uma clínica de estética, né? E muitas vezes as pessoas vão pelo preço. Não, e outra, existe clínica estética realmente muito conceituada, muito boas, e que seguem rigorosos protocolos, e sim. Não é todo mundo que é vilão. Verdade, que entendeu? Existe dentro de estética profissionais habilitados, tem estética, tem médicos trabalhando, que tem fisioterapeutas fazendo a parte da fisioterapia, da dermato funcional e tudo, entendeu? Os biomédicos fazendo ali, mas o grande problema é banalizar isso. Está banalizado. Qualquer um pode fazer da forma que quiser, do jeito que quiser, sem implementação. Foi o que tu falou agora, dependendo da região, tu faz o consultório. Se for no rosto todo, que a gente tá falando do famoso fenol, tu já faz em centro cirúrgico. Até não, e eu mesmo, dentro do consultório, eu faço no meu consultório, porque eu tenho todo o equipamento habilitado se tiver um mínimo de intercorrência. Entendeu? Eu tenho monitorização cardíaca, eu tenho carrinho de parada cardíaca, eu tenho tudo. Entendeu? Então, por isso que eu faço dentro do meu consultório uma pequena região, uma pequena área. Entendeu? Se for no rosto todo, já tem que ser no centro cirúrgico. Doutor, agora a gente está chegando aí na nossa reta final aí do nosso programa, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho como é que faz para marcar uma consulta contigo, te conhecer, porque muita gente aí que está nos assistindo já está querendo aí entrar em contato contigo para te conhecer, aonde que tu faz a tua cirurgia, quais são os lugares. E eu opero no Hospital São Bernardo, eu opero no Hospital São José também, o Hospital São Bernardo de Sá e o Hospital São José de Criciúma. Meu consultório é na clínica LR Dermatoplástica, que fica no bairro Pio Correia, em Criciúma, próximo do Marista, né? E ali atende eu e minha esposa, que é dermatologista, a doutora Ana Rocha. Ali a avaliação é em conjunto. Legal. Isso, então assim, quando a paciente vem com avaliação de face, se eu achar que ela não tem indicação de cirurgia, eu recaminho a paciente para a Luana. Legal. E se ela acha que ela tem indicação de cirurgia, ela me encaminha. Isso sem cobrança extra. Legal. Olha só, gente. Uma avaliação só, se for fácil, indicação, a gente faz a avaliação em conjunto. Tá? Legal. Para agendar uma consulta, tem o telefone da clínica ou pelas redes sociais também, que é pelo meu Instagram, né, que é @dr Rafael Lopes, né? Ou da clínica é @LR Dermatoplástica.
O telefone dele tá aqui, ó. Entre em contato aí pelo WhatsApp, né, doutor? Isso. E as meninas estão prontas lá para atender você. Falando um pouquinho do São Donato, que também é nosso parceiro. E o pessoal que mora aqui em Sara, como é que faz? Vai no São Donato? Como é que é? Eu ainda continuo consultando lá, mas eu consulto, faço a pré-consulta lá no meu consultório, que ali eu tenho tudo para poder avaliar legal. E a paciente também ser um pouquinho mais as pacientes querem um pouquinho mais de sigilo, né? Protocolo de sigilo, né? A gente segue isso, principalmente para os homens, né? Hoje a gente segue um vigoroso protocolo de sigilo, então muitos homens têm vontade de fazer uma lipoaspiração e têm vergonha. Que eu gostaria de falar, isso deixar bem claro, o Brasil hoje é o segundo país do mundo em cirurgia plástica. Só perde para os Estados Unidos. Mas quando coloca em cirurgia masculina, ele é a primeira no mundo. Sério? E poucas pessoas sabem disso. Então assim, hoje eu faço muito lipoaspiração. Barriga tanquinho. Exatamente, lipoaspiração com definição. Os homens faço muita blefaroplastia, rinoplastia, entendeu? Na clínica nós temos um especialista hoje somente nariz, que é o Dr. Frederico. Ele faz somente nariz, entendeu? Então a gente tem muita coisa para entregar para o homem e para ninguém ficar sendo um protocolo de sigilo, tá? Você, homem que está nos assistindo aí, que é sigilo total, doutor Rafael, vai lá que ninguém vai ficar sabendo. E o porquê que eu opero no Hospital São Donato e no São José, né? Em Sara, primeiro, São Donato, que me abriu as portas, né? Que quando eu cheguei aqui, ele me abriu as portas, me acolheu, toda a equipe, o Júlia, a Fábio, todos ali. O pessoal é uma equipe maravilhosa e eles me entregam tudo que eu tenho no Rio de Janeiro. Eu opero no Rio de Janeiro na Rede D'Or, no Popstar, no Samaritano. Então, tudo que eu tenho lá, eu cheguei, falei com o Júlio e com a Fábio, eles me entregaram tudo. Então, hoje eu tenho tudo. A mesma coisa que eu tenho no Rio de Janeiro, eu tenho aqui. A cirurgia que eu falo, protocolo de segurança, eu só opero no hospital que tem CTI. São Donato também tem. O hospital que tem tomografia, porque tudo que um cirurgião plástico pode ficar tranquilo, né? O paciente operou, se tiver qualquer intercorrência, qualquer risco, qualquer coisa que a gente suspeitar de alguma coisa, eu tenho tudo isso. Tenho o CTI, eu tenho... Não que alguém queira fazer isso, não que a gente queira, né? Mas eu tenho que ter segurança. Exatamente, é um seguro da paciente. Então eu tenho CTI, tenho tomografia, eu tenho um médico 24 horas plantonista ali, entendeu? E eu tenho mais um impulso para os pacientes. A minha paciente que faz cirurgia, ela pode ficar tranquila, tanto ela quanto o homem. Quem vai ficar com a minha família, quem vai ficar com meus filhos, né? Uhum. O marido ou a esposa vai ficar, porque fica no quarto uma enfermeira minha a noite toda. Desde as 12 horas noturnas dela, dormir é um descanso dela. Uma enfermeira somente para ela dentro do quarto. Legal. Entendeu? Então isso aí, ela dentro do valor cirúrgico não tem nada mais. Isso é um descanso, um benefício que a gente dá para o paciente. É a noite dela, né? Ou dele, não. Ou dele, boa. Doutora, aqui a gente não vai falar em preço e valores, se quiserem saber, entrem em contato aí, né? Mas hoje, como é que funciona a forma de pagamento? A gente pode parcelar? É facilitado? Como é que é? Hoje a gente consegue parcelar as cirurgias, tá? Então, hoje a cirurgia tem um valor final, né? Mas é de paciente para paciente, porque vai depender do tamanho da cirurgia, qual cirurgia vai associar ou não tecnologias, se vai ser feita 3, 4 ou um procedimento só, então tudo depende do que vai ser feito, né? Do tempo cirúrgico, né? E aí tem o valor do hospital, o valor da anestesista e o nosso valor da equipe. Se a gente consegue fazer um valor à vista, valor parcelado em até 12 vezes no cartão ali, a gente consegue fazer. Olha só, 12 vezes no cartão. Então você que está inspirando aí, né, doutor? Exatamente. Tem aquele sonho ali de ficar linda, maravilhosa, com uma mama perfeita, uma barriguinha ali de tanque. Não procura o doutor Rafael aí, porque, gente, o trabalho dele é lindíssimo e é perfeito. A gente que acompanha ali, que trabalha junto com o São Donato, ele faz o trabalho perfeito. Ele é super perfeccionista. Detalhezinhos, né, doutor? Exatamente. Então, e fica um trabalho aí lindíssimo. Já vi alguns trabalhos aí, o antes e depois. Olha, dá pra dizer que não é a mesma pessoa. Dá uma mudança muito. Dá uma mudança. Nossa, eu vi uma mama que tu fez, que eu disse, meu Deus, coisa de novela.
Doutor Rafael, agora é o momento que a gente vai deixar o espaço para ti. Se tu quiseres mandar um recadinho para alguém, fazer um agradecimento, fica à vontade que esse espaço é teu. Pronto. Eu gostaria de agradecer principalmente a diretoria do São Donato, já que quando eu cheguei aqui, eles abriram as portas prontamente para mim. Então, se hoje eu já estou 2 anos aqui na região, é porque eu tive essa oportunidade, tanto o Júlio e a Fábio e o Marcelo, que é o diretor técnico, que abriram as portas para mim, tá? E todos os colaboradores ali do hospital. E aí, agradecer também, não tem como, né? Minha família, a minha esposa, que sempre me apoiou. Sim. E você também, por estar aberto esse espaço aqui para a gente conversar. Muito obrigada, eu agradeço, admiro o teu trabalho, tu é um profissional excelente. Comentei com o Júlio na semana passada, hein, conversando a teu respeito, né? Que as pessoas estão procurando, as pessoas querem saber, porque nós somos a ouvidoria também de São Donato, então eles perguntam muita coisa. Tem cirurgia plástica, como é que funciona, quero saber e tal. Então é um canal bem direto, assim, com os nossos pacientes, familiares e tal. Admiro muito o teu trabalho, né? Acredito que em breve aí serei tua paciente, eu não sei, vamos ver. Olha lá, Olha lá, vamos ver. Atrás das câmeras tem alguém aí dando risada. Deixa. Quero te agradecer por dedicar esse tempo aqui ao nosso programa, né? Precisares, a gente está à tua disposição. Sucesso aí na tua trajetória. E muito obrigada por fazer parte dessa grande família de São Donato aí. Obrigado. Está fazendo a diferença de fato ali. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Gente, obrigada a todos que estão nos assistindo e até o próximo, tá, gente? Vamos lá, continuando aí com o Talk Show, porque sempre com muitas novidades aí pra você. Quer estar participando aqui do Talk Show? Entre em contato aqui agora e vem pra cá também. Um abração a todos.